Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio das Aventuras de um Aposentado. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou gravando na vertical hoje, né? Bom, eu estou constatando uma realidade, né? Desde o princípio desse canal, eu gravava com o objetivo de postar no YouTube e depois, obviamente, eu repostava o mesmo conteúdo no Instagram. Sempre fiz assim, né? Então eu produzia conteúdo na horizontal para o YouTube e depois esse conteúdo era repostado no Instagram num formato que não era o ideal para o Instagram, né? Ocorre que, como vocês sabem, você escalar um canal no YouTube é muito difícil, porque é uma selva, uma concorrência imensa, né? Eu nem tinha essa pretensão também, para falar a verdade. Mas no Instagram, como eu quero falar para um público pequeno, que compartilha os mesmos interesses que eu acho que a conexão é mais veloz e é mais fácil, né? Eu sempre tive, assim, sei lá, 10 vezes mais views no Instagram, ou até mais, do que no YouTube. Então eu achei que era justo eu privilegiar o formato do Instagram, que é esse, formato vertical. Eu vou continuar repostando no YouTube, mas com menos expectativa de que mais gente me veja, tá? Eu estou feliz com quem me vê, meia dúzia ou 6 milhões daria no mesmo para mim. Hoje eu vou falar de futebol, tá? Mas eu vou falar de futebol apenas como um contexto, como um pano de fundo para um tema maior, que são as derrotas, as frustrações e o papel de educação que essas experiências, entre aspas, negativas têm na nossa vida, tá? E para criar esse contexto, eu vou contar um pouco a história do Luiz Henrique, que é o nome da moda hoje, né? Para quem não sabe, eu sou fanático por futebol, mas quem não sabe, Luiz Henrique é o técnico do time campeão da Champions League 2025. Ele é o técnico do PSG, que enfiou 5-0 no poderoso Internazionale de Milão, que é considerada a melhor defesa do mundo. Ele tomou 5-0 na final da Champions. Nunca uma final da Champions teve um placar tão elevado como esse, né? Então, eu vou contar um pouquinho dessa história que eu achei muito impressionante. Ela até tá num documentário que eu recomendo muito a vocês, no Prime, né, sobre a vida do Luiz Henrique. São três episódios só. Mas é o seguinte, o Luiz Henrique, vou até anotei aqui um pouquinho da carreira dele, porque é uma carreira impressionante. Como jogador de futebol, ele atuou na Espanha de 1991 até 2004 como jogador. Foi jogador, inclusive, da seleção espanhola. Ele atuou no Real Madrid de 91 a 96 e depois saiu do Real Madrid para ir jogar no seu rival maior, que é o Barcelona, o Barça da Catalunha, né? Então, cada vez que ele entrava em campo com a camisa do Barça e tinha uma torcida uma pequena torcida do Real Madrid lá, ele era vaiado. Quando ele ia jogar contra o Real Madrid, era vaia durante 90 minutos, e nem por isso a carreira dele foi mal sucedida. Ele teve sucesso no Real Madrid, teve sucesso no Barça, na seleção espanhola, ele foi capitão da seleção espanhola, né? Era um meia talentoso, mas não brilhante. Era um cara normal. Mas onde quer que ele tenha passado na sua carreira longa, né, de 1991 a 2004, ele foi muito respeitado, muito querido, mas muito mais em função do seu perfil humano do que jamais chegou perto de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar. Apesar disso, ele foi muito bem sucedido. Depois disso, ele virou treinador. Ele começou como treinador do próprio Barça, mas o Barça B, o segundo time do Barça, onde ele ficou de 2008 até 2011. 2011, 2012, ele virou treinador de time grande, foi treinador da Roma. Depois ele voltou para o Campeonato Espanhol e foi treinador em 2013 do Celta de Vigo. Esse ano eu me lembro que ele terminou em 9º lugar no campeonato, foi bom, time vagabundo. Finalmente ele voltou para o Barça como técnico e ficou lá em 2014 e 2015, né?
Ele foi o cara, vocês vão lembrar, quem gosta de futebol, do trio MSN, que era Messi, Soares e Neymar, que foi o trio de ataque mais espetacular que eu vi jogar, pelo menos nas últimas 2 décadas, vai. Espetacular, ele que criou. Ganhou tudo com esse time, ganhou uma chamada Tríplice Coroa, né, que é a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol e a Champions League com esse Barça. O Neymar foi campeão da Champions na mão do Luis Henrique. Depois ele foi técnico da seleção espanhola nas Copas de 2018 e 2022. 2022 ele foi eliminado precocemente nas oitavas de final pelo Marrocos, que era um timaço, né? Mas enfim, era o Marrocos e era oitavas de final, então foi uma decepção. E aí em 2023 ele chega no PSG. PSG é o maior time da França, né? Time que jogaram vários brasileiros. Raí é o mais famoso deles, que é um ídolo até hoje, né? Para a torcida do PSG. E o PSG era o time do Messi, do Neymar e do Mbappé. Vocês imaginam o que é isso? No momento que o Luis Henrique chegou no time, o Messi estava terminando o contrato e não queria renovar. Ele queria ir, enfim, curtir a vida, jogar nos Estados Unidos de uma forma mais tranquila. E ele foi um dos responsáveis para não renovar o contrato do Neymar, porque ele achava que o Neymar era um cara que exigia que o time todo girasse em torno dele. Então, daquelas 3 estrelas que não funcionaram bem juntas, porque era muito poder dentro de campo para ser compartilhado, sobrou uma estrela, que era o Mbappé. E ele tentou enquadrar o Mbappé nesse esquema, né? E na verdade não conseguiu, né? Ele tentou muito, mas não conseguiu. Aí, isso foi 2023, né? 2023 ele teve uma atuação discreta, construindo um time não em torno de personalidades, como era o time do Messi, do Neymar, com o Mbappé, mas era um time de solidariedade, onde todo mundo jogava em prol do resultado coletivo, um time unido taticamente, um time solidário. E o que atrapalhava isso ainda era o Mbappé, que é aquele baita ego dos grandes craques, né? Quando o Mbappé... Bom, e com esse time, com o Mbappé, ele fez uma brilhante Champions League em 2024. Ele foi eliminado na semifinal para o Dortmund. Para quem acompanha futebol, é um time bom, mas não é excepcional, mas tem um técnico muito bom. Perdeu de 1-0 e podia ter ganho, que jogou muito melhor do que o Dortmund. Acidentes do futebol, nada deu certo, um monte de bola na trave e tal. Quando eu vi aquele jogo, eu assisto futebol muito com os meus netos, né? Eu falei, gente, esse time é diferente. Esse treinador está fazendo um trabalho que ninguém fez. O time não tem uma personalidade individual, tem uma personalidade coletiva. Todo mundo marca, todo mundo defende, todo mundo ataca. É um time solidário. Quando um jogador muda de posição, os outros cobrem a posição anterior dele. Era uma coisa assim, pouco vista no futebol. Talvez os times do Pep Guardiola, lá atrás, né? Ultimamente o Manchester City, que é o time dele, não está ganhando tudo, mas por onde ele passou, ele criou times solidários. Esse time do Luis Henrique era um time ainda mais solidário do que os times de tic-tac lá do Pep Guardiola, né? E eu cantei para os meus netos, fiquem de olho porque esse time vai virar uma encrenca. Aí chega 2025, eu de novo acompanhei a Champions, foi uma Champions diferente esse ano, mais longa, com uma fase eliminatória com muitos times, né? O PSG começou devagar, como a maioria dos grandes times também nessa fase eliminatória não foram brilhantes, a grande maioria deles, mas quando chegou na fase de mata-mata, o PSG começou a crescer, a crescer, a crescer. Putz, quando terminaram as quartas de final, de novo eu cantei para os meus netos. Falei, olha, presta atenção. 2 times das semifinais vão fazer a final. Esses times são PSG e Inter de Milão. O PSG vai ganhar, e vai ganhar fácil da Inter de Milão e vai ser um campeão brilhante da Champions League.
Não estou mentindo. Vocês conhecessem meus netos, podiam perguntar para eles, mas vai ser o PSG campeão. E o PSG não só foi campeão, mas deu um baile, deu um show de bola, tanto na semifinal quanto na final contra o Inter, né? Maravilhoso. Mas aí o que eu queria extrair disso tudo? Fui olhar, quem é esse cara? Quem é esse tal de Luiz Henrique? Um jogador normal, um técnico normal, não foi um técnico espetacular até chegar no PSG, teve enormes decepções na sua vida, no futebol, né? Teve perdas grandes, né? Como é que ele chegou a montar esse time espetacular que ganhou uma Champions League, o campeonato mais sofisticado do mundo, com essa facilidade? Aí fui ver o documentário da vida dele, que eu falei que recomendo que vocês vejam. E a história é incrível, particularmente o terceiro episódio, que fala de perdas, né? Perdas e ganhos. Em 2019, Luiz Henrique perdeu uma filhinha de 9 aninhos. Morte terrível, com câncer ósseo, né? A Xana. E hoje até ele tem uma fundação com o nome da filha que ajuda crianças de famílias carentes com problemas semelhantes ao da filha dele, né? E a morte da filha dele, ele conta de uma forma como se a menina estivesse do lado dele. Ele fala, olha, a Xana continua viva aqui comigo, a morte dela só engrandeceu nossa família, porque nós tivemos o privilégio de podermos estar juntos, acompanhar a fase final dela, os irmãos, os pais, os avós, cuidar dela com extremo carinho. E ela nos deu 9 anos de vida muito felizes juntos. E ela está viva aqui ao nosso lado. Um dia eu vou morrer, vou continuar vivo com ela, então está tudo bem. A morte é parte da vida, né? E ele trouxe esse espírito pro futebol como técnico, né? Quer dizer, o que ele aprendeu foi que esse time que começou apanhando, sendo humilhado no início, no próprio campeonato francês, e foi crescendo solidariamente, ele cresceu em função das derrotas e não em função das vitórias. Quando ele perdeu a Champions nas quartas de final, em 2024, ele falou, tá aqui, isso aqui foi a minha base de lançamento para ser campeão em 2025 desse mesmo torneio, né? E quando ele terminou 2024, que foi o último jogo do Mbappé no PSG, foi nas semifinais de 2024, né? Ele falou, olha, até aqui eu conseguia manter o time unido 90%. Agora, ele não mencionou a saída do Mbappé, mas fica implícita, a partir de agora, esse time não vai ser mais 90% solidário, ele vai ser 100% solidário. E sendo 100% solidário, nós vamos ganhar tudo. Então ele pegou um time com 11 jogadores normais, quem acompanha futebol sabe o que eu estou falando, tem jogadores bons, Hakimi, um belíssimo goleiro, Donnarumma, Dembélé, um atacante brilhante, enfim, tem lá jogadores. O jogador da final foi um menino de 19 anos que até então nem existia para o futebol, ele praticamente brilhou na final, ele não era nem titular do time, né? Então um time de jogadores comuns que se uniram em torno de um propósito. E isso é para nós, gente, uma lição de vida, porque você olhando a carreira do Luiz Henrique e o que ele fez na vida e projetando isso para a sua vida, como uma lição para você passar para os seus filhos, para os seus netos, vale muito. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não sei que falei um monte sobre futebol, quem não gosta, sorry, mas o intuito aqui não era falar de futebol, era colocar o futebol apenas como pano de fundo para falar da vida e como na vida as perdas, as decepções, às vezes são mais importantes do que as vitórias e as celebrações, tá bom? Tchau!